Quem não veio nas 30 horas hoje vai receber. Hoje é dia de receber. Quando o Espírito Santo fala, ele passa por cima de tudo. Dos decretos da tua família, dos hábitos, dos ciclos. O Espírito Santo, ele é perito em destruir ciclos. Não será mais como era. A partir de hoje não será mais. E o Senhor vai falar contigo, amém? O Senhor, para provar Abraão, queria lhe dar um filho, lhe tirou para fora, lhe mandou sair. E lhe mandou olhar para o céu. Certamente Deus estava a falar com Abraão de noite. Porque estrelas só brilham na escuridão. O dia não reflete o brilho das estrelas, mas a escuridão reflete. Se você quiser ver estrela, vais ter que se disponibilizar a ficar no escuro. Sai para fora, Abraão, e olha para o céu. Vê as estrelas se você pode as contar. Eu vim falar para pessoas que estão a viver uma escuridão que não acaba. Gênesis capítulo 1, mídia, me ajude, por favor. No princípio, criou Deus. Por favor, tem atualizada, linguagem atualizada. Tem uma palavra que eu preciso, por favor. Almeida atualizada. Almeida atualizada, isso é RA, né? É Ara, é essa, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Não mexe, fica mesmo aí. Interpretando essa palavra, passando para nós. No princípio você nasceu, você cresceu, você é pessoa. É Deus que te fez. Você não veio aqui por engano. Você não caiu de paraquedas. Deus te trouxe nesse mundo. Você está a viver. Mas, versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Infelizmente você está sem forma e você é vazio. E o que há em ti somente é trevas. Trevas quer dizer escuridão. Hoje, o Senhor me faz ver pessoas que andam no mundo, na terra, pisam mesmo no chão, mas são assim, sem forma, vazios. Mas vestem fato, calçam salto alto, fazem make-up, conduzem carros, têm casas, alguns no condomínio, come bife, come funge, mas é sem forma e é vazio. O que há é só escuridão. Tem pessoa que te encosta, ele está tão na escuridão que você consegue sentir a negritude que ele carrega. Mas Deus, quando criou, ele disse: vou criar o João, vou criar Maria. O versículo 1 está a dizer que quando Deus criou, ele tinha certeza que criou céu e terra. Ele criou pessoa. Jeremias, antes que tivesse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Quer dizer, Deus quando te fez, quando pensou em te trazer, Ele pensou bem. E quando Ele te fez bem. Quando você saiu, é que você entrou
na escuridão. Aconteceu alguma coisa que transtornou a tua vida, que transtornou o teu destino e te transformou assim, como se fosse um mar profundo, onde os montes, as árvores, tudo se misturou, as águas ficaram por cima e a terra ficou embaixo e só havia escuridão. Há muitas pessoas nessa condição. Há muitas pessoas nessa condição. E a Bíblia diz que havia escuridão sobre a face do abismo. Sabe o que é abismo? É mar. A terra ficou embaixo, a água ficou em cima. Então, quando Deus olhava, Deus não via mais nada a não ser água. Mas o Espírito de Deus não abandonou. O Espírito de Deus respirava em cima dessas águas, em cima desse abismo. Eu quero dizer nesta manhã, apesar dos pesares que você está vivendo, você está a lutar anos, o Espírito de Deus está ali. Sabe por que o Espírito de Deus pairava? O Senhor estava à espera da hora certa, pastor Leonildo, para declarar uma mudança naquela situação. O Senhor te trouxe aqui nessa igreja, te trouxe aqui nesse dia, para te dizer que hoje é o dia do Espírito Santo declarar uma mudança, uma transformação. Hoje é o dia do Espírito Santo colocar ordem no caos em que se transformou a tua vida. Quantas vezes você disse, eu até não estou a entender nada. Não estou a entender nada. Não tem como explicar. Quantas vezes você vai no hospital, até o médico que estudou está te dizendo, não sei mais o que dizer. Como que o médico que estudou não sabe o que dizer? Porque tudo se transformou em caos. Mas o Espírito Santo pairava sobre as águas. 3. E disse Deus, haja luz. E houve luz. 4. E viu Deus que a luz era boa. E fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, as trevas noite. Como diz o pastor, agora eu vou começar a pregar. Trevas assustam, irmãos. Escuridão assusta. Quando você está vivendo amargura, parece que nunca vai ficar claro. Quando você está sofrendo, parece que você é a única pessoa nesse mundo em que se abateu toda a escuridão da terra e te visitou. E você perde direção, perde esperança. O que eu quero dizer nessa tarde, nessa manhã, a escuridão tem nome. Sabe o que Deus fez aqui? Quando a Bíblia diz que Deus criou, a Bíblia não diz quem criou a escuridão apareceu lá. A Bíblia não descreve onde é que saiu a escuridão. Nós só sabemos que estava escuro. Sabe o que Deus fez quando encontrou a escuridão? O Senhor ficou a rondar até o momento de falar, haja luz. E houve luz. E a luz era boa. E a Bíblia fala que a escuridão não saiu, se afastou. God. Deus não deitou fora a escuridão.
Deus reutilizou a escuridão. Deus deu nome na escuridão. Já que você é escuridão, você vai me servir agora. Porque a luz eu já lhe dei nome, é dia. Agora você é escuridão, vou te dar um nome. Você vai ser noite. Você vai trabalhar a favor de mim. Você vai completar o ciclo do tempo. Em todo o tempo há escuridão, mas há clareza. O dia tem nome, ou seja, um dia nunca tem um nome sem ter a sua noite. Hoje é dia 9. Estamos a viver o dia do dia 9. E daqui a pouco vamos viver a noite do dia 9. Senhor, não estás a me ver? Senhor, não estás a me ver? Deus está a te ver. Senhor, não estás a me responder? Deus está a te responder. Eu já não aguento mais. Vai passar. E o dia de passar é hoje. Esse problema que você está a viver, Deus está a utilizar o problema. O problema está a pensar que veio para viver para sempre na tua vida. Deus está a lhe utilizar como noite. Mas toda noite tem tempo. Toda noite tem tempo. Não há noite que vem e não acaba. Não há. Agora nós que estamos a passar pela noite, não podemos também passar por essa noite em vão. Temos que tirar proveito dessa noite. Salmo 19. Salmos 19. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa para outro dia. E uma noite revela o conhecimento a outra noite. Sabe o que é que a Bíblia está a dizer? A noite é professora. Não está ali? A noite é professora. Pastor Léo, essa tua noite é professora. Todo problema que se abate na nossa vida tem lição. Todo. Hoje mesmo Deus falou para mim, quando estávamos no gabinete. Hoje mesmo vou fazer isso. Aqui no altar não posso esquecer. Eu tenho que dar ação de graça ao homem de Deus, Pastor Bartolomeu, lá atrás, nas noites da minha vida. Porque houve um tempo que as minhas noites, Diácono Moisés, eram eclipse solar, não queriam passar. E surgiam até de dia. Assim 12 horas virou noite. Eu passei por isso. E sempre que eu fosse falar com aquele homem de Deus, ele me dizia: irmã Mimi, Deus está a te ensinar para ensinar os outros. Tenho que dar ação de graça. E a noite passou. Mas as lições que eu aprendi, eles são para o mundo. Eles são para gerações. Eles são para homens, para mulheres, para famílias. Minha irmã, meu amigo, você talvez veio aqui pela primeira vez, você está assistindo a live. A noite vai passar. Mas não deixe ela passar em vão. Jandira, aprende. Uma noite revela conhecimento a outra noite. Tem uma versão que diz que uma noite revela sabedoria, ensina sabedoria. Quem passa pelo sofrimento tem que sair de lá sábio. Você tem que ser mais sábio do que você era.
Cativeiro tem tempo. Cativeiro tem tempo. E hoje é o dia de acabar. Hoje é o dia de acabar. Não morra por causa dos problemas. Não fuja do problema. Não tenha medo do problema. E não se afaste do problema. Porque ele veio para ficar um tempo. Quando o problema vier, pega caderno. Pega a esferográfica, Ed. Escreve. Escreve! Porque amanhã você vai precisar dessas lições. Quando nós estávamos em Coimbra, em novembro, o pastor falou há tempos aqui disso. Nós vivemos problema com a Radassa desde 1 ano até os 10 anos. Não, até os 9, 8. Não, até os 10. A Radassa esse ano faz 13. Até os 12, sim. De 1 a 12. Mas o problema foi mais grave lá nos 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. E, irmãos, eu pensava que eu era a mulher mais desgraçada do mundo. Porque eu tive que deixar minha bebê no país dos outros, porque o meu país não ajuda. E eu também não podia ficar lá, porque Deus me chamou para servir. Eu não posso abandonar a obra. Eu cheguei aqui, a igreja estava no princípio, nós estávamos ali, eu entrei em depressão. Eu me lembro que eu fiz uma viagem do Rio de Janeiro para Luanda, 7 horas a chorar, Josimar. A moça da TAG pegava água, me dava toda hora. Quando ela passasse, via a minha cara cheia de lágrimas. Irmãos, aquela noite eu não queria passar. Mas quando nós fomos em Coimbra, e eu vi aquela criança que nasceu sem órbita, sem olhos, só com buraco. Tem cego. Aquele não é cego, aquele não vê. Não tem aqui, essa nossa órbita não tem. Aquele menino se chama Dácio. Eu amei aquela criança, irmãos. Eu voltei no tempo. Eu senti uma amargura que nunca mais senti. Deus me fez sentir a amargura daquela moça. Aquela moça começou a chorar e a gritar quando o pastor começou a orar por ela. Naquele dia eu dei conta que a minha noite, afinal, não foi tão escura. Estás a desistir, porque o teu problema é maior que todos. Quem te falou que o teu problema é maior que todos? Você tem problema, mas os teus 2 braços estão bem, tuas pernas estão bem, tens saúde. Está a morrer por causa do problema. Vai ainda na oncologia, já foram na oncologia aqui. Vai na Maria Pia, aí no David Bernardino, vê as crianças. Vai numa incubadora, vai numa UTI. Para você ver o que é problema. Para você ver o que é noite. Você passa lá fora aí na pediatria. Tem mais, viraram na parede. À noite as pessoas estão andando, estão a orar. Porque estão a passar pela noite. E você está a conduzir carro. Está a reclamar, Deus também não me atende. Estou muito chateado. Está se dá o luxo de ficar chateado com Deus. Porque o dinheiro que tinha caído no dia 5 não caiu. Mas no banco ainda tem dinheiro. Você sabe o que é noite? Sabe o que é noite? Noite é escuro. Tem coisas para viver, teu capricho. Não é nada escuridão. Escuridão não se vê nada. A Bíblia está a dizer que a noite é professora. O problema, você é mau aluno. Sabe por que as noites estão sempre a se repetir? Deus está a permitir as noites se repetir. Porque você está reprovando o teste. A noite quando vem, está a vir para te dar aula, para te dar prova, para te dar exame. Tens que aprovar para a noite e não voltar mais. Não reprova no teste. Mas essa sou eu. Isso parece azar da Belita. Eu mesma que sou a própria Belita. Porque você não aprende, Belita. Você não está a ouvir.
A noite está a ensinar. A noite está a dar lição. O Senhor está chamando a tua atenção. O Senhor está a te forjar. Uau. O Senhor está a te forjar. Você nunca mais vai ser o mesmo. Vão admirar como é que esse problema não lhe matou. Como é que ele saiu de lá melhor. A noite vem na vida do Filho de Deus para isso. A noite vem na vida do Filho de Deus para lhe melhorar. Essa noite é que vai revelar o teu brilho. Porque você é estrela. Oh, Espírito Santo. Só a noite vai conseguir mostrar o teu brilho. Só vai conseguir te ver quem também anda de noite. Diaconisa Luzia. Só quem anda de noite também é que vai conseguir ver o teu brilho. Mateus capítulo 12. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, vieram uns magos do Oriente e perguntaram, chegaram: aonde está aquele que é nascido, Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente. Irmãos, a distância do Oriente para Belém, 2 anos de andar, de caminhada. Mas quando você é estrela, quem anda à noite te vê. Quem sou eu, Senhor? Por que tudo isso, Senhor? Você é estrela. E uma estrela diferente. Você pensa quando os magos seguiram a estrela de Jesus, não tinha mais estrela no céu? Tinha, pastor. Aquela estrela, como eles disseram, era a estrela de rei. Estrela de rei. Sabe o que vai mostrar a tua grandeza? É as pessoas que seguem a tua estrela. Ou seguem ou perseguem Moisés. Ou seguem ou perseguem. A tua estrela brilha longe. Eles estavam lá no Oriente, lá na terra de Seir, lá na Babilônia. Saíram até chegar na Palestina, lá em Belém. Andaram muito. A Bíblia fala que quando Herodes lhes perguntou, fala ainda bem, quando é que a estrela apareceu? Eles disseram: há 2 anos. E eles andaram esse tempo todo. Quando a tua estrela é grande, há pessoas, Moisés, isso é para ti, nunca vão sair da tua vida. Nunca vão sair da tua vida. Por causa da grandeza da estrela. Se você perguntar, foste viajar, estás sempre aqui? Estou. A estrela que está a brilhar aqui é grande. Uau. Ainda estou a pregar. Oh, Espírito Santo. Toda noite, ou todo dia, para ser chamado dia, para se completar, ele precisa ter a sua noite. Mas toda noite é obrigada a dar lugar a um dia. É obrigado. É obrigado. Das 18, das 6 da tarde até as 6 da manhã tem que clarear. Tem que clarear. Se essa escuridão que está na tua vida, seja onde ela sair, ela é obrigada a marcar tempo. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído o rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Vou te explicar. Israel dividido, 10 para aqui e 2 para aqui,
Começaram a pecar demais. Os 10, porque pecaram mais do que os 2, foram levados primeiro. A Síria levou. Quando ficou os 2, depois de um tempo, Deus levantou o profeta Jeremias e disse: por causa do pecado dos reis, a Babilônia vai nos levar. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, veio, cercou a cidade. O rei que estava lá dentro não aguentou, vamos só se entregar. Se entregaram. O rei pegou no tio dele, o tio dele que ficou rei. Fica aí, toma conta desses que ficaram. Me dá só os nobres. É onde Daniel foi parar na Babilônia. Eu só quero os que pensam bem, os inteligentes. Comecei falando aqui na quarta-feira. O inimigo que está te cercar, ele está te cercar porque ele quer te tirar aquilo que você tem de bom, mas não quer te matar. Só quer te esvaziar. Por isso é que eu disse que há pessoas que estão a andar, mas ele é treva, pastor Roberto, está vazio. Porque o rei conseguiu levar. Nabucodonosor fala no capítulo 1 de Daniel. Capítulo 1 de Daniel, por favor. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, rodeou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns utensílios da casa de Deus. A este levou-os para a terra de Sinar, Babilônia, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. O diabo está te cercar porque quer te roubar o teu valor. Ele era imperador da Babilônia. Por que ele precisava entrar em Jerusalém? Porque a cidade mais rica naquela altura era Jerusalém. Por causa do templo que Salomão fez. Salomão fez tudo em ouro e prata naquele templo. E o judeu, o homem mais inteligente do mundo, é o judeu. E no palácio havia moços inteligentes. As famílias dos nobres eram cientistas. Ele tinha império, tinha força, mas ele não tinha sabedoria. Então vou roubar quem tem. O Espírito Santo falou muito forte aqui nas 30 horas. Estás a se perguntar como é que você era esperto, ficaste burro. Como? Como é que isso aconteceu? Você tinha dinheiro, o dinheiro desapareceu. Como? Você estava em cima, agora você está embaixo. Como é que isso aconteceu? Houve um dia que o rei veio, te cercou, até que levou aquilo que é bom, que é teu. E você se dá conta, a pessoa que não pensava nada, hoje está inteligente, assim do nada. O velho tem força de jovem, o jovem perdeu as forças, virou velho. É isso aqui. Ele tirou os bons da terra e deixou a terra enfraquecida. E Daniel, quando chegou lá, não se corrompeu. Daniel não permitiu que a noite dos judeus transformasse a sua vida. Continuou na presença de Deus até que, no capítulo 9, versículo 24, que nós lemos há pouco, ele começou a estudar. Não. Nabucodonosor já tinha morrido ali. Aí já era Dário. Quando ele começou a ler, encontrou, afinal essa escravatura tem tempo. E ele encontrou os livros, a profecia de Jeremias que dizia que o tempo era aquele. O tempo afinal é só 70 anos. Já estamos aqui há 70 anos. Então o tempo já acabou, estamos aqui a fazer mais que. Sabe o que Daniel fez? É o que Deus está te mandando fazer. Já que tem tempo e o tempo acabou, eu vou jejuar pelo meu povo. A Bíblia fala que Daniel rasgou a sua roupa, versículo 3. Entrou em jejum, pediu perdão pelo povo. Você tem problema, você não quer orar. Meu Deus, você está a pensar que esse problema vai passar como? Você tem medo de jejuar. Estás a pensar que o problema vai passar como?
As entidades que andam na escuridão não saem com palavra bonita, não saem com bom português, porque eles são peritos a andar na escuridão, pastor Manassés. O único que alcança aquelas entidades é o Senhor. Salmo 139 diz que para Deus a escuridão é como se fosse dia, mas para nós a escuridão é mesmo escuridão. Se eu quiser ver a escuridão como dia, eu tenho que encontrar o Senhor. Para o cativeiro acabar, para a assinatura valer, o Senhor está à espera de você. O Senhor está à espera da tua posição. O Senhor está à tua espera. O que você vai fazer? É só lamentar, é só lamentar. Meu tio também era assim, minha mãe também foi assim, o avô também foi assim. Olha só o que está me acontecendo. Você acha que lamentar vai mudar a situação? Você precisa se sacrificar por todos. Você não pode se admitir. Se já existe uma lei que veio do céu que o cativeiro acaba esse ano, tem que se autenticar, tem que se cumprir. Até quando? Deus já determinou, acabou. O profeta Jeremias que falou 70 anos, Deus é que falou 70 anos, o ano é esse. Então nós temos que sair daqui. Até quando? Você não consegue levantar, você não consegue levantar. Você quando começa a orar, apanha sono. Eu acho que eu estou ficando mais velha. Esse sono não é mais velha. É a tua retão a te resistir. Querem que você fique ali. Querem que você continue na mesma. Tanto tempo na igreja você não consegue se disponibilizar para servir Deus. Você sabia que há respostas que vêm do serviço. Você não precisa orar. Deus vai te responder porque o meu servo que me serve. Você não consegue servir. Não consegue chegar cedo. Não consegue se entregar. Estão mesmo a te resistir porque sabem que a resposta vai vir daí. Eu no meu tempo, Deus me mostrou uma boa coisa. Eu via, já não estás a ver mais. Se levanta. Levanta. Há um decreto de libertação. Foi exarado um decreto que hoje é o dia do término da escravidão. Hoje é o dia do término da escravatura. Levante-se e comece a proclamar no mundo espiritual: eu sou livre. Eu estou livre. Não é só o que está escrito. Irmãos, a profecia estava ali, mas eles não sabiam. O problema é que a profecia tem, mas você não sabe. E às vezes você sabe, mas você não tem entendimento. Eu falei aqui com as mulheres na madrugada de sábado. Sabe o que é falta de entendimento? É te darem uma carta, Josimar, para ir levantar comida um carro, na Chevrolet ou na Hyundai, mas a carta está em Quimbundo e você não sabe falar Quimbundo. E não te dizem o que está escrito. Te deram, olha, o senhor Josimar tem que receber um carro, vai só lhe entregar a carta. A pessoa que entregou não falou nada. Porque deduz que o Josimar tem que ler. Josimar está lendo, não está entendendo nada. Vai fazer o quê? Vai meter a carta ali. É assim que muitos estão. Tem decreto de libertação. Fica alegre quando te profetizam, mas quando você sai daqui, eu quero que tudo que se falou comece a se cumprir hoje. Tudo que se falou começa a se cumprir hoje. O que é que eu tenho que fazer? Daniel rasgou a roupa, entrou em jejum e orou 21 dias até que o anjo Gabriel apareceu. Você tem que levantar. Você tem que levantar. Você tem que se revoltar.
Não pode. Os homens vêm e vão embora como se estivessem a sentir cheiro de lixo. É o que então que se passa? Se você não fez nada, esse decreto é da onde? Levanta. Sabe quem soube aproveitar a noite? Jesus. 1 Coríntios 11, 23. Paulo disse: porque eu recebi do Senhor o que eu também estou a vos ensinar. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. É noite da traição. Como é que está a tomar o pão? Como é que está a continuar a dar graças? Mas é noite da traição. Jesus podia chorar, se esconder, desistir. Você está a desistir, está parado, ainda quer ter razão. Se vitimiza. O que está a fazer aqui, Elias? Senhor, todos estão abandonando, o único mesmo sou eu. Sai para fora, Elias. Que conversa é essa? Eu não te chamei para você ser florzinha. Hoje a igreja é a igreja dos feridos. E os feridos acham que têm razão na posição em que tomam. Eu vou estar na igreja sentar, porque os pastores também, você lhe dá muita confiança, depois te fere embora. Aí estás a perder. É você que está a se atrasar. Na noite em que o Senhor foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E fazer isso todas as vezes. Eu estou a fazer isso na noite da traição, na madrugada da dor, do sofrimento. Mas quando você fizer, Moisés, é de dia. É na luz. É já na resposta, já te dei. Quando você fizer, lembra que quando eu fiz a primeira vez, eu estava em amargura. Mas não desisti mesmo com amargura. Deus não está a permitir a noite para você morrer. Você não está a dar conta mesmo, até estás pedindo morte e não estás a morrer. Aprende. Até quando Deus está a te falar, filha, aprende. Outro dia eu falei aqui que os bacongos são bem inteligentes na matemática, né? Eu só lutava para tirar 10. Não tenho vergonha de falar isso, sendo a minha área. Eu lutava para tirar 10, 9,5 já estava bom. O Senhor, nesta manhã, está a chamar pessoas. O Senhor está a dizer: eu já exarei o decreto. Pois o decreto já está exarado. Está à espera de uma posição tua. Eu aqui nessa igreja vejo muita coisa. E uma coisa que eu vejo que se repete é que há pessoas que têm dons, mas vivem no passado. Vivem no atraso. Vivem no atraso. O Senhor me falou aqui nas 30 horas que nessa igreja tem muitas pastoras. O dia da consagração não é hoje, mas elas são pastoras. Uma delas é a Carla Marisa. Outra é a Sheila, esposa do Osvaldo. Tem muitas diaconisas. E o diabo está a lutar para manter essas pessoas na escuridão, nas trevas. Mas o Senhor Deus, que é soberano e poderoso, tem a última palavra. E diante do caos que se deu em Gênesis, o Senhor falou: haja luz. Há quem até a luz já acendeu, mas nem assim está conseguindo andar. Sabe por quê? Porque a escuridão demorou tanto que lhe trouxe a síndrome do preso. Sabe qual é a síndrome do preso? O preso não sabe, não se adapta com a clareza, Edson, meu filho. Né? Você vê? De tanto ficar na escuridão, quando ele sai o primeiro dia que lhe dão soltura, pode sol, não está a ver bem.
A escuridão demorou tanto que você agora já te deram a soltura. Não estás a conseguir ver. Não estás a conseguir andar. Eu assisto muitas vezes National Geographic. E já falei aqui na igreja. Os presos que tentaram fugir. Aconteceu o ano passado no Brasil. Tentaram fugir. Não tentaram, fugiram mesmo. Fugiram. Pastor Ribeiro? Fizeram já o plano dele. Vamos ir no Paraguai. Aqui no Brasil houve uma fuga bem grande. Vamos ir no Paraguai. Eles são tão... Síndrome de o preso. Sabe o que o investigador ele apanha? Porque o preso pensa como preso. É que a escuridão demorou tanto tempo que a cadeia formatou o pensamento dele. Ele não tem pensamento de pessoa livre. Você já está na Adonai. Você já está na Adonai. Passe. Você já está na Adonai. Esquece a cadeia. Já te deram soltura. Eles fizeram quase um mês. Deram trabalho nos investigadores. Ora iam nas fazendas, ora ficavam na mata, dormiam no capim. Mas chegou o dia que eles precisavam fechar o contrato para quem vai lhes receber no Paraguai. Fizeram chamada telefônica, eles apanharam. Sabe, o teu pensamento é o pensamento dele atrás. Você está sempre a pensar no tempo que você estava na cadeia. Como Isaías disse, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Sabe como é que o rei Uzias morreu? O rei Uzias morreu de lepra. E ele apanhou lepra, porque ele entrou no templo que ele ia dar sacrifício que era do sacerdote. Então, durante um tempo, o governo de Israel, o povo viveu com um rei leproso. E ficaram tão habituados daquela miséria, daquela escuridão. E Deus, para provar que Ele é Deus, no ano que aquele rei morre, apareceu a Isaías. Isaías, acorda. A escuridão não demora para todo o tempo. Por isso é que Isaías diz, no ano em que o rei morreu, o Senhor me apareceu, eu vi. Já foi exarado o decreto de soltura. Fica livre, mano. Já te abriram a cadeia. Olha a rua é grande, os carros estão a andar. É para você crescer. O que te impede de crescer? Eu vejo muita gente oprimida. Está andando de dia, mas está nas trevas, está na cadeia. Não é porque aqui não tem libertação, irmãos, aqui tem. E eles já lhe colocaram fora, mas ele está sempre a se comportar como quem ainda está lá dentro. Sabe por que o diabo não está a apanhar mais? Porque por cima desta comissão Adonai, há uma promessa de mudança. Está a faltar só você. Está a faltar só você tomar uma posição. Tira as tuas razões, as tuas desculpas, se posiciona. Jó passou por escuridão durante muito tempo. A Bíblia fala que Deus tirou tudo de Jó, ou o diabo tirou tudo de Jó. Mas no último capítulo de Jó, Deus lhe apareceu e ele disse, afinal, eu não te conhecia, eu só ouvia falar. Agora eu te conheço. Não é de ler nos livros. Não seja crente de ouvir só os outros a pregar. Seja crente de ouvir o Espírito Santo a te falar. O pastor ontem falou aqui na escola de obreiros. Tem a palavra logos. Está aqui. Mas você precisa ter a rema. O que é que Deus está a falar acerca da tua vida? O que é que você sabe da tua vida que Deus te falou pessoalmente? E toda a palavra rema, ela vem com autorização de cumprimento. A rema é acontecimento. Se Deus te chamou, filha, tu és minha serva, você é. Por que estás parado? Só vem no culto do domingo. Você mesmo só está vindo no culto do domingo cheio.
Assim você quer sair desse cativeiro como? É por isso muito estão ir procurar feitiço. Eu também vou na igreja, não acontece nada. Você só vem no domingo. Você não serve. A obra de Deus expulsa demônios, sabia? Cura a enfermidade. Deus falou a Isaías, vai falar no Ezequiel que ele vai morrer. Quando o profeta saiu, ele próprio que fez, irmãos, Ezequias fez muito para Israel. Ele virou na parede, Senhor, mesmo que eu sou pecador, lembra só que eu fiz. Lembra só que eu fiz. O que você vai fazer Deus lembrar? O que os espíritos maus vão ver nas tuas mãos para te fugir? Se as tuas mãos estão vazias. Tem hora que nós não conseguimos orar, estamos tristes. É a obra que fala. A obra vai falar bem alto. Por isso, quando você estiver passando na escuridão, é no momento da escuridão que se dão os melhores votos da nossa vida. Estás a pedir, estás a buscar nada, parece que Deus não está a te responder. Pega a oferta, põe no envelope, Senhor, está aqui. E você vai ver o que Deus vai fazer. O mundo espiritual obedece instruções e níveis. Ministras. Lembra que eu falei para vocês? Não é só cantar, é ministrar. Ministra do louvor. A mesma unção que está aqui nesse lado está aqui. Não brinquem com a unção. Não brinque com a unção. Não finja que você está atrás do microfone, mas você não está lá. Ministério pesa. Vamos orar. E eu vou obedecer ao Espírito Santo.